Olá, sejam todos bem-vindos. Vanessa, Derek, Kelly, Darielle, Givas, Antero, Pedro, Spirit Studio, Marta Cristina, minha mãe. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos começar nosso derradeiro encontro aqui de lives durante essa semana. Desligar aqui o som. Bom, vamos começar aqui nosso derradeiro encontro dessa semana. Na próxima semana também teremos novos encontros de segunda até quinta-feira da próxima semana. Fizemos já alguns convites para fazermos lives compartilhadas, né? Então na próxima semana se preparem que teremos mais uma maratona e mais uma jornada de lives, desta feita com colegas que pensam também no direito. Então vamos lá, Luane chegando por aqui, o Ellerson, Dani, Taislane, Viviane, enfim, sejam todos bem-vindos. Eu inicialmente vou fazer um breve resumo do que nós tratamos aqui durante a semana, até para contemplar quem não chegou desde o primeiro dia. Falaremos também do nosso tema de hoje, que é a advocacia colaborativa e os seus resultados. E por derradeiro, farei aqui um convite para que uma outra pessoa compartilhe comigo aqui algumas informações no final da nossa live. Então, espero que fiquem até o final, que me suportem até o final. Então, vamos lá, a Dênia também está chegando por aqui. Então, na segunda-feira, no nosso primeiro dia, nós tratamos dos efeitos da pandemia na advocacia. E falamos do atendimento ao cliente, das audiências por videoconferência, explicamos que, em verdade, muito do que a gente está aplicando hoje já existia. Então, desde 2010 que havia o plenário virtual no Supremo Tribunal Federal, eu já vinha sustentando oralmente perante o TRF5, por exemplo, audiências, carta precatória também na Justiça Federal já acontecia através de videoconferência. Então várias ferramentas de tecnologia elas já eram utilizadas antes mesmo da pandemia. Com a pandemia isso na realidade aconteceu uma aceleração na utilização dessas ferramentas tecnológicas e da forma que a gente tem que se adaptar para poder continuar a nossa vida, o nosso trabalho, seja na gestão do escritório e evidentemente dentro da nossa própria casa, acompanhando os filhos que estão tendo aula através de videoconferência, com live, aula gravada, enfim, os professores das faculdades de Direito tiveram que se adaptar. Então, na realidade, foi uma adaptação não só para o sistema de justiça, não só para o judiciário, não só para a advocacia, mas para o comércio, várias empresas se adaptando para vender através da internet, do e-commerce, os restaurantes também se adaptando. Então, na segunda-feira, nós tratamos, eu fiz aqui um scriptzinho para não esquecer, como já foi na segunda, em relação a toda essa transformação do atendimento ao cliente, da gestão do escritório, dos atos processuais por videoconferência. Então, na segunda-feira, tratamos especificamente deste ponto. Na terça-feira, nós tratamos do tema como superar as barreiras da advocacia criminal. E lá nós traçamos um passo a passo de como um colega advogado que está iniciando, que está saindo da faculdade, ele terá melhores condições de superar todas essas barreiras que enfrentamos. E como eu disse, são várias. A própria atividade por si só, ela já é um desafio, né? Sobral Pinto diz que a advocacia não é uma profissão de covardes. E eu digo mais, não é uma profissão de covardes e não é uma profissão de improviso.
A gente não pode improvisar, não pode ir para uma audiência de qualquer jeito, não pode atender um cliente de qualquer jeito, não pode conduzir o processo de qualquer jeito, né? Pegar uma petição na internet, um modelo, sem qualquer tipo de análise analítica acerca daqueles argumentos, acerca do que de fato interessa a defesa do seu cliente. Então, são várias as barreiras e aí trouxemos, né, 5 elementos. O propósito que o colega tem que ter com a profissão, né? Cada vez mais a advocacia criminal ela vem sendo inclusive criminalizada, muitos associam como defensor de bandido, enfim, não conseguem enxergar ainda que de fato estamos defendendo a aplicação da lei e da Constituição. Então falamos do propósito, falamos da preparação, que ela deve ser contínua, né? Às vezes eu até advertia, quando eu estava dando aula na faculdade, eu advertia vários alunos que estavam ali se portando como se estivessem ainda na época de escola, né? Sem a percepção de que na faculdade não tem ninguém para estar cobrando que estude ou não. O professor passa o assunto e compete o aluno se dedicar, estudar, enfim, fazer a sua parte, não querer delegar, não querer atribuir a terceiros eventuais fracassos ou dificuldades, né? A gente não pode delegar os nossos problemas, nós temos que enfrentá-los. Então falamos de preparação desde a faculdade, quando sai, se for fazer uma pós-graduação, faça de fato uma pós-graduação que vale a pena, não seja mais do mesmo, que invista em cursos de oratória, gestão de escritório, compliance, prática na advocacia, seja previdenciário, trabalhista, criminal, enfim, sempre busque estar se reinventando, se melhorando. Então falamos também da preparação, falamos da persistência, né? Por conta de inúmeras dificuldades que vamos ter que enfrentar. Temos que ter a convicção de que quando iniciamos o atendimento, quando iniciamos a defesa desde a fase policial, essa defesa, no início vão ter vários percalços e a gente tem que persistir, né, para que possa de fato haver uma mudança naquela decisão e você atingir o que você busca, né? Sempre ser persistente e não insistente. Insistente é aquele que fica repetindo, fazendo do mesmo jeito e atingindo os mesmos resultados contrários. Então, persistência é você seguir em frente, mas se daquela forma não está servindo, você encontrar uma forma diferente, né? Então, isso é persistência. Falamos também da própria perseverança, que está vinculado à constância, no tocante à produção de conteúdo, enfim, essa série de ferramentas que a gente busca implementar para poder captar licitamente seu cliente. E por último, falamos de perenidade no tocante às barreiras da advocacia criminal, perenidade no trato com o cliente, perenidade na condução dos seus processos, enfim, perenidade no trato com os jovens advogados que estão iniciando. Então falamos na terça-feira dessas cinco barreiras e como elas podem ser superadas. Na quarta-feira, anteontem falamos da atuação precisa de exposição, né? E aí traçamos algumas linhas relacionadas à atuação na fase policial, quando você precisa se insurgir, se há de fato o descumprimento ou desrespeito a garantias legais e constitucionais do seu cliente, junto à autoridade judicial, seja no momento de despachar um pedido de revogação, seja no momento de você ter que se insurgir numa audiência, seja no momento de você distribuir memoriais junto ao Tribunal de Justiça, no momento de você sustentar oralmente os seus recursos, seja no tribunal, na turma recursal, no STJ, no Supremo, no TRF, no TRT, e também quando você sempre existia essa necessidade de exposição, né? E o próprio meta jurídico que a gente faz, que eu expliquei, às vezes o contato que você tem para distribuir memoriais, você obtém alguma informação que é importante para o desfecho do seu processo, bem como o próprio network, que também exige essa exposição. Quando você se predispõe a falar sobre um tema, a fazer uma live, a gente está se expondo. Existe, né, como eu disse, o medo de muitas pessoas de se expor publicamente, de sustentar oralmente, porque nós nos sentimos vulneráveis, porque sabemos que quando estamos nos expondo
defendendo um ponto de vista, debatendo sobre um tema, fazendo uma live, dando uma aula, participando de uma palestra, nós estamos sendo a todo momento julgados, estamos sendo avaliados, e as pessoas naturalmente têm esse receio de ser avaliado e pensar o que é que as pessoas estão pensando de mim, né? E aí é aquele recado que eu deixo, que a gente deve estar muito mais preocupado com o que nós pensamos sobre nós mesmos, né? Então, ter sempre essa percepção, até porque é inerente à nossa atividade profissional, ao nosso exercício profissional, essa exposição, né? Salvo em algumas raras situações. Eu estava conversando com um colega advogado de São Paulo no final do ano passado, e aí eu conversando com ele pelo WhatsApp, e ele me disse, naquele dia que a gente estava conversando, que tinha que ir no fórum despachar um processo, e ele estava muito aborrecido com isso. E eu achei estranho, né? Como é que um advogado ele está aborrecido, porque ele é um advogado criminalista lá em São Paulo. Como é que ele está aborrecido por precisar ir no fórum despachar um processo? Eu fiquei sem entender. E aí eu perguntei, mas fulano, você ficou aborrecido? O que foi? Você não gosta de falar com o juiz não... Não, não é isso. É porque lá no escritório em que ele trabalha, a parte de despachar processos, são alguns advogados que fazem isso, e ele especificamente no escritório, muito grande, ele fica responsável pela parte de petições e pela parte de gestão do escritório. Então ele, em regra, ele fica só dentro do escritório, ele não vai no tribunal, ele não vai no fórum, muito raro, e nesse dia especificamente ele precisou ir ao fórum despachar esse processo, já que lá no rol de atribuições dele, ele não era o responsável. Então, salvo raras exceções, nós não precisamos nos expor na hora de despachar, na hora de sustentar, na hora de fato brigar, entre aspas, né, por nossa causa, se insurgir contra algum tipo de abuso que esteja acontecendo na fase policial, na fase judicial. Às vezes acontece muito em sustentação oral. Vou compartilhar aqui com vocês. A gente está lá sustentando, está lá assistindo algum colega sustentando. Depois que ele sustenta, eu particularmente fico em pé, fico aguardando em pé o resultado do processo. E às vezes o colega fica em pé, mas às vezes se senta, fica aguardando a leitura do voto. E às vezes os desembargadores ficam discutindo e às vezes fazem alguma pergunta, porque uma data que eles estão em dúvida, alguma coisa que eles estão em dúvida de como de fato aconteceu. E o advogado naquele momento ali, se ele perceber essa deixa do julgador de dar essa informação, veja, depois que ele sustenta ele não pode falar mais, essa é a regra. Mas se ele percebe que eles estão ali meio que perdidos e deram a deixa para ele completar, ele deve se expor, ele deve se levantar a mão, pedir excelências, pela ordem, eu posso esclarecer esse ponto onde está havendo essa dúvida. Se eles permitirem, você esclarece. Se não permitirem, você volta, senta lá em sua cadeira e fica aguardando a leitura do voto. Mas isso é uma exposição. Por quê? Porque já aconteceu deles estarem debatendo, o colega sem pedir autorização já foi falando, não, mas aconteceu, e aí levou uma patada dizendo, não, doutor, peraí, o senhor já falou, agora quem vai falar somos nós, o senhor se restringe aí a aguardar o julgamento. Então veja, não é fazer de qualquer jeito, né? É aquela coisa, melhor feito do que perfeito, mas jamais de qualquer jeito. Então ele teria que levantar a mão, pedir para falar, caso eles permitam, ele iria esclarecer, e não simplesmente já ir querendo interferir no momento do julgamento. Então, é essa exposição que nós tratamos. E aí, por isso que eu entendo muito que a exposição ela está muito vinculada, principalmente, tem a preparação, lógico, mas ao propósito. Por quê? Porque eu li num livro a seguinte defesa, que é muito mais fácil que a gente faça algo para não perder o que nós já temos, do que fazer algo para ganhar aquilo que nós não temos. Vou dar um exemplo. Alguém que está no emprego e tem a informação, tem a possibilidade de vir a perder esse emprego porque está reduzindo a quantidade de funcionários daquela empresa, daquele escritório, enfim. Existe essa possibilidade, ela é real, ela é concreta.
Aquele funcionário que sabe disso, ele vai fazer várias coisas que ele não está acostumado a fazer, vai se empenhar mais, enfim, ele vai criar algum mecanismo, ele vai, como uma forma até de defesa, para poder se manter naquilo ali, porque ele já está no trabalho, ele sabe quanto é que ele ganha por mês, ele sabe tudo que o trabalho dele proporciona na vida dele. Pode até não ser o que ele espera que fosse, mas ele já tem algo concreto, um salário e todos os benefícios que o emprego dele proporciona a ele. Então ele vai fazer tudo o que for possível para se manter. Mas você fazer algo difícil, complicado, para você conquistar algo que você ainda não tem, é muito mais difícil. E o livro explica isso até com aspectos psicológicos, né, do próprio ser humano. Então, se eu preciso ler tantos livros, fazer tantas tarefas, fazer tantas coisas, porque eu posso ser convidado para trabalhar no escritório, porque eu posso ganhar a causa. Então é algo que é ainda imaterial, que não é concreto. Então, se eu não tenho essa exata compreensão de que aquilo é certo, muito dificilmente eu vou fazer todas aquelas tarefas, ou ainda que faça, não vou fazer com o mesmo empenho se eu tivesse de perder alguma coisa caso eu não fizesse. Então, é muito mais fácil a gente, por exemplo, enfrentar uma situação de perigo para salvar a nossa vida, né, do que enfrentar um perigo para ganhar um objeto, para ganhar dinheiro, pelo espírito de sobrevivência, de não perder o que eu tenho, que é a minha vida, a minha integridade física, do que para ganhar algo que eu ainda não consigo vislumbrar, por não ser algo concreto. Então, da mesma forma, quando a gente se depara com aquela dificuldade, com aquele medo, com aquele receio de se expor, de sustentar, de fazer algo que a gente nunca fez por conta desse medo, né, que pode ser trabalhado, existem várias técnicas, né, psicológicas, de treinamento, na própria sustentação oral, um roteiro que até no próprio curso eu passo para os colegas, um passo a passo, né, que fica algo muito mais, na sua cabeça, muito mais simples de explicar, de quem está ouvindo também fica algo mais compreensível e você com o tempo vai ganhando essa segurança. É treinar. Muitos colegas dizem, não vou sustentar nesse processo lá do juizado, porque é muito simples e tal, eu não vou perder meu tempo. Quando for algo mais complexo, algo que realmente me dê mais honorários, eu vou. É um tremendo engano se pensar assim. Por quê? Porque são nesses momentos dos processos mais simples que você vai meio que treinando, você vai tendo segurança, você vai ganhando confiança na sua atividade profissional. Então não caia naquela armadilha de não, vou esperar o processo mais complexo, vou esperar o cliente mais complexo, porque com os casos mais simples, com as situações mais simples, onde, como eu disse, ganha segurança no próprio atendimento ao cliente, você começa a ter um jogo de cintura na resolução dos seus problemas, você começa na lida forense já sendo identificado pelos magistrados, pelos promotores, pelos servidores, vai se tornando uma figura conhecida naquele meio. Depois, muita coisa que a gente naturalmente resolve presencialmente, com o tempo você consegue resolver por telefone, liga, se apresenta com aquele servidor, ele já lhe conhece, já lembra do seu nome, já lembra do seu comportamento, e aí você acaba ganhando tempo em razão desse comportamento, né, dessa experiência, dessa confiança. Mas tudo isso depende dessa sua exposição, Ontem tratamos da relação cliente-advogado, né, que é uma conquista permanente. E falamos desde do primeiro cliente, da captação lícita de cliente, das formas de ser visto por seu cliente, daquele primeiro atendimento, né, da primeira impressão que fica, e falei também de alguns aspectos acerca do método Disney de atendimento ao cliente, o método de encantar o cliente. Isso é uma série de coisas, não necessariamente que o complexo Disney aplique, que você vai aplicar na sua atividade. Não é isso que eu falei, nem estou falando, mas é a forma de você conseguir fazer com que o seu cliente ele enxergue que você de fato é um bom profissional, que você fez tudo que estava à sua disposição, e que na advocacia criminal
Não raras as vezes você não consegue atingir o seu objetivo, que é uma absolvição, que é uma redução de pena. Então, ainda que você não consiga tudo isso, o seu cliente tem a percepção de que, de fato, você deu tudo que era possível, né? Como eu sempre digo e repito, a nossa atividade, a advocacia, diferente de outras profissões, é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. A própria medicina é uma atividade de meio e não atividade de fim. Quando o médico se predispõe a analisar o cliente, a pedir os exames, a fazer um prognóstico ou um diagnóstico, existe toda uma probabilidade se a cirurgia vai dar certo, enfim. Evidentemente, se houver um erro médico, aí ele pode ser responsabilizado. Mas se ficar provado que tudo que estava à disposição da medicina foi feito, ele também, tal qual o advogado, não pode ser responsabilizado pelo desfecho do processo, salvo, por exemplo, se ele perder um prazo, se ele deixar de protocolar algo que ele deveria ter protocolado, aí sim ele pode vir a ser responsabilizado. Então nós trouxemos várias técnicas, desde você primeiro captar o cliente, e aí falei até de técnicas de marketing, do inbound marketing, do outbound marketing, do marketing de conteúdo, de ferramentas do marketing que a gente precisa trazer para a nossa atividade profissional, várias ferramentas que nós podemos trazer do método Disney de encantamento ao cliente para a nossa atividade, e aí já fica um alerta para quem está aqui nos acompanhando. O advogado ele deve ser especialista na sua área de atuação, então especialista em direito criminal, especialista em direito do trabalho, especialista em direito previdenciário, mas ao mesmo tempo ele deve ser generalista. Mas generalista não de áreas de atuação, mas generalista nas habilidades da sua atividade. Então, por exemplo, hoje eu leio não apenas direito criminal, processo penal, mas eu tenho aqui no escritório livro de gestão de escritório, de marketing jurídico. O último livro que eu li foi de marketing digital 4.0. Agora, mais especificamente, conhecendo algumas ferramentas de tecnologia, né, por conta das audiências e sessões de julgamento por videoconferência. Então, ao mesmo tempo que eu defendo que devemos ser especialistas, até porque eu não acredito que um advogado generalista ele sobreviva no longo prazo, né? Basta a gente fazer um exercício mental, né? Eu faço isso muito com os meus alunos. Quem são suas referências na advocacia? Quem são as referências? E aí, quando as pessoas me dizem os nomes, todas têm algo em comum. Todas são especialistas em uma determinada área. Então, alguém é fã de um advogado trabalhista, o outro é fã de uma advogada de direito de família, o outro é de um advogado criminalista ou de uma advogada criminalista. Então, as pessoas que nós temos como referência na advocacia, elas são todas especialistas. Eu entendo que no longo prazo você não tem como sobreviver. No início, é bem verdade que a gente acaba fazendo direito do consumidor, atendendo aqui, atendendo um parente, até por obrigação, se sente obrigado porque a família diz, paguei a faculdade e agora não quer nem acompanhar uma tia numa audiência de juizado, não quer acompanhar um primo que está na delegacia, enfim. Eu já advirto quem está começando, uma das piores coisas que se tem é advogar para parente na área criminal, quer dizer, em qualquer área, mas mais ainda na área criminal, porque a cobrança é grande. Se você, no final, conseguir resolver o problema, não fez mais que sua obrigação. E se perder a causa, vai dizer aí, não estudou, não se preparou, devia ter contratado outro advogado. E se você cobrar, vai dizer o seguinte, esse advogado, meu filho, é um miserável, porque ele cobra até da própria família. Então a gente fica numa situação muito difícil quando advoga para família. Então, se puder, delegue para outro colega, enfim, se for algo muito simples, lógico, a gente não quer dizer que não vai acompanhar, dar um suporte, mas titularizar a ação, ser o timoneiro do processo, eu já advirto que não é uma boa experiência. O pessoal que está rindo aí, Dani, Luriane, Pedro, mas é isso é verdade. Se vocês já advogaram ou vão advogar para a Adélia, é o que vai acontecer. E outra coisa, ainda tem mais, chega no fim de semana, no churrasco agora não, que não tem mais churrasco, não tem mais reunião. Mas quando tinha o churrasco da família, você era o consultor geral da República. Todo tipo de dúvida. Meu filho, sua avó está se aposentando. Ela tem direito ao INAMPS. INAMPS, vó? Nem existe mais INAMPS.
Não, assim, o seu primo ali perdeu o emprego, ele tem direito a processar, botar a empresa no pau. Não sei, não fa... Esse aqui, seu tio aqui não pagou imposto, vai gerar multa, como é isso aqui? Então você é advogado tributarista, previdenciarista, trabalhista, criminalista. Então, preparem-se, né? No início, isso é muito comum. Ou você dá uma de doido, ou você não vai mais para esses eventos, né? Eu indico que vocês continuem comparecendo quando puderem e fica mudando de assunto. Ou então faz o seguinte, pede para marcar no escritório. Não vai ser bem visto pelos parentes, mas é uma das formas que a gente tem como se desvencilhar disso aí. Vanessa disse, eita, já vi isso aí. E não tem como, não tem como. Se você está se formando e é a primeira pessoa na família que é da área jurídica, se prepare que você vai ser o consultor geral da República de sua família. Então, ontem falamos da advocacia e cliente, essa conquista permanente. E hoje, meus amigos, o tema é advocacia colaborativa e os seus resultados, né? E quando eu falo de advocacia colaborativa, é muito um pouco do que nós já tratamos aqui durante essa semana, né? Em alguns momentos, até um colega que é magistrado, Fernando Valtimei, ele aparece por aqui, e é interessante, ele usa muito um termo que é colaboração processual, né? De você sempre estar colaborando com o juízo. Nesse momento agora de audiências por videoconferência, a participação, essa colaboração do advogado, ela é imprescindível para que as audiências aconteçam ou não. Já que, por exemplo, as portarias do tribunal, elas estabelecem que as audiências, elas são facultativas. Ou seja, o magistrado pode marcar, mas tem que verificar se as testemunhas dispõem de um telefone ou de um computador. E não só isso, tem que ter internet. O advogado também, com o cliente dele, tem toda uma estrutura para que essa audiência aconteça. Então, se o advogado, quando é intimado para dizer se concorda ou não com essa audiência, ele de logo já informa que não tem interesse, seja porque isso de certa forma vai atrapalhar o exercício da ampla defesa, do contraditório, já que ele não está tendo acesso ao seu cliente, que, por exemplo, pode morar no interior do estado, tem dificuldade de usar a tecnologia, de usar um FaceTime, de usar uma videoconferência, e as próprias testemunhas, né, em relação às suas oitivas, porque a advocacia criminal, cá entre nós, é uma advocacia e a justiça criminal é uma justiça majoritariamente para as pessoas pobres financeiramente, né? Acho que 60%, 70% das causas dos processos criminais, eles são titularizados pela Defensoria Pública. Então, diferentemente, por exemplo, entrou aqui agora na sala meu amigo Sávio Prado, né? Sávio Prado é um dos maiores advogados de direito empresarial, né? Só advoga para grandes corporações. Nessa justiça que ele atua, todos são representados pelas maiores bancas de advogados de Sergipe e do país. Na justiça criminal é diferente, 60%, 70%, até porque a maioria das demandas tratam de furto, de roubo, enfim, pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, como eu disse, são pessoas pobres financeiramente. Então, a dificuldade de você marcar uma audiência por videoconferência, ela é muito grande, do advogado dativo, inclusive, ter esse contato nas comarcas do interior, onde não tem defensor público. Então, a colaboração, nesse momento, ela é imprescindível. O advogado é um termômetro muito importante nesse momento, na realização ou não desses atos processuais. Por isso o tema colaboração. E quando eu digo colaboração, eu não estou aqui dizendo que o advogado deve ser subserviente e concordar para poder fazer média com o juiz, com o promotor. Não, pelo contrário. Ele tem que ter total compreensão da sua posição, de que ele é o timoneiro na condução do processo do seu cliente. Então, se é importante realizar essa audiência agora, se de fato não vai causar nenhum prejuízo, se não vai haver incomunicabilidade das testemunhas do Ministério Público, enfim. Então, a colaboração é para dizer aceito por isso, isso e isso, ou não aceito por isso, isso e isso. Outro elemento muito importante, e a gente, enquanto professor, inclusive, se depara, é a questão da boa-fé processual, né? Muitos colegas que estão começando, às vezes, no impulso, no afã de conquistar coisas que ele acredita que a advocacia criminal vai trazer de imediato, acaba tropeçando
né, na sua atuação profissional e fazendo coisas que ferem nosso código de ética no tocante a recebimento de honorários e não a contraprestação condizente com aquilo que foi pactuado com o seu cliente. E isso também não resiste ao longo prazo, né? Nosso estado é pequeno, nossa cidade é pequena, e com o tempo, esses advogados que de certa forma agem dessa maneira, eles acabam sendo conhecidos, seja entre os próprios colegas, seja entre o próprio tribunal onde ele atue. Então essa boa-fé processual também é uma forma de colaboração que é praticada, ou mesmo durante a atuação no processo, né? Se valer de subterfúgios no tocante à produção da prova, enfim. Então ele tem que ter, de fato, lealdade, ética, como a Andresa colocou aqui, caráter, independente da profissão, né? Quem não tem caráter, quem não segue seu código de ética, quem não segue seu código de consciência, ele, no curto prazo, ele estará, de fato, fadado ao insucesso, né? E ao fracasso. Outro elemento que eu vinculo à colaboração é bem no início, e aí muitos dos meus seguidores são da Jovem Advocacia, nesse momento que vocês estão saindo da faculdade, que estão descobrindo que de fato sabem que querem ser advogados, mas tem muita dúvida do que fazer, de como começar. Então é importantíssimo, eu fiz até uma live aqui com Lara Sellen, nesse primeiro momento, né, de você se associar a pessoas que têm os mesmos propósitos que você, as pessoas que de fato estão pensando o direito da mesma forma. E aí quando eu digo pensando, é a qualificação dessas pessoas que estão alinhadas de estudar, de se qualificar, mas sobretudo no propósito de ética, de caráter, porque não há nada mais temerário do que você abrir um escritório, se juntar com pessoas que não seguem a sua linha de pensamento, no sentido de ética, de honestidade, e vai estar ali um timbre usado na petição, uma placa na porta de um escritório e o seu sobrenome vinculado a pessoas que agem de forma que você não concorde. E se amanhã ou depois algum daqueles colegas agir de forma desonesta, causar algum prejuízo para o cliente, isso pode repercutir no seu nome e no seu bolso. Porque se, por exemplo, ajuizarem uma ação não só contra o advogado, mas contra o condomínio, contra a sociedade de advogados, todos vão acabar sendo responsabilizados. Então, ter muito cuidado, não simplesmente, vamos montar uma sociedade com aquele colega da faculdade que saia para tomar uma cervejinha, comer um espetinho, ia para balada, não. Tem que se verificar de fato quem são essas pessoas, de preferência colegas que atuam em ramos diferentes, porque aí você consegue dentro do mesmo escritório atender um número maior de pessoas, diferentemente daquele colega que faz tudo, todo mundo no escritório faz tudo. Não, é melhor que cada um siga uma área, ainda que internamente, a depender da quantidade de processos. Não, tem mais processos criminais e tem menos cíveis. O colega que está com menos processos, ele pode dar um suporte de petição e tal, mas fica muito claro para quando o cliente chegar, dizer, não, o doutor fulano é o especialista em criminal, a doutora é especialista em família ou é em criminal, enfim, mas cada um sempre buscando se apresentar como especialista, porque no longo prazo você vai se tornando conhecido naquela área de atuação, as pessoas vão tendo você como referência e naturalmente você consegue inclusive cobrar melhores honorários por conta da sua expertise, né? E no próprio dia a dia. Eu não sou advogado criminalista, vocês sabem aqui, eu acredito que saibam, mas por exemplo, na Justiça do Trabalho, eu sei onde fica o prédio, mas não sei onde fica, qual é o lado das varas do trabalho, não sei onde é que fica a parte do pleno do tribunal. Eu só fui ali poucas vezes na agência bancária que fica no térreo do prédio. Então eu não conheço os servidores, não conheço os magistrados, não conheço o Ministério Público do Trabalho. Então até no dia a dia, a pessoa que está acostumada a lidar com determinadas ações, você já se familiariza com os julgadores, com os servidores, enfim, a sistemática, o funcionamento. Então tudo isso também favorece a sua atuação profissional, o fato de você ser especialista, né? E como eu disse, no longo prazo não tem como você sobreviver sendo generalista. Você tem que ser especialista do seu ramo do direito
e generalista em outras habilidades. Habilidades financeiras do escritório, de gestão, de marketing do escritório, de parte administrativa, a parte tributária, mas a tributária do escritório, e aí é depender do escritório até contratar algum contador, uma empresa de contabilidade para dar todo esse suporte. Então, só recapitulando, no nosso primeiro dia falamos dos efeitos da pandemia na advocacia, na terça-feira as barreiras da advocacia criminal, na quarta-feira que a atuação precisa de exposição e falamos muito de sustentação oral, no quarto dia advogado e cliente, todo esse relacionamento, desde conquistar o cliente até depois que o processo termina, e hoje falamos da advocacia colaborativa. Aproveitando aqui, eu vou chamar aqui uma pessoa para participar por alguns minutos aqui da nossa live. Desde já eu quero agradecer quem está participando da live nesses últimos 5 dias, né, 4, 5 dias. E também agradecer as 22 pessoas que já estão inscritas em nosso curso, o Criminal Master, que é o nosso curso online de prática na advocacia criminal. Foi iniciada ontem as inscrições, elas vão até amanhã. Esse nosso curso que tem 18 aulas gravadas com muito conteúdo. Nós temos também 7 bônus, nós teremos uma comunidade de dúvidas e teremos 4 mentorias em formato hot seat. O que é isso? Muitas pessoas me perguntam que mentoria é essa? Essa mentoria funciona assim, a gente vai para um ambiente virtual, todos entram, todos os inscritos comigo, enfim. E aí cada pessoa tem o direito de falar por 15 minutos para poder apresentar a sua dúvida sobre um processo, enfim, qualquer dúvida que ela tenha acerca da advocacia criminal ou mesmo as dúvidas que ela teve quando assistiu às aulas, porque essa é a vantagem das aulas gravadas. Você assiste, anota tudo que você tiver de dúvida e posteriormente nós teremos, deixa eu só chamar aqui rapidinho, nós teremos essa possibilidade de aplacar todas as dúvidas que as pessoas tiveram depois que assistiram às aulas. Olá, seja bem-vinda, Olá, Andresa. obrigada. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Mudou aqui, você ocupou um pouquinho mais espaço do que todo mundo. Então, só falando aqui da nossa mentoria, tem esse formato. Há essa possibilidade, as pessoas assistirem às aulas, anotarem todas as dúvidas e nos nossos encontros, nas nossas 4 mentorias, essas dúvidas seriam aplacadas. O que é diferente do nosso curso presencial, que é o curso de um dia, e às vezes a pessoa acabou esquecendo de fazer uma pergunta, enfim, lembrou só depois de terminado o curso. Então, nesse formato digital, tem muito mais conteúdo, tem as mentorias. E eu chamei aqui a Andresa pelo seguinte, Andresa, que eu já conheço há um bom tempo, Andresa é quem grava meus vídeos, é quem roteiriza minhas coisas, enfim, é meu braço direito nesse mundo aqui digital, de orientação, de marketing, inclusive. E aí eu fiz um convite à Andresa e ela concordou, que é o seguinte, a gente está lançando, nesse momento, um bônus para os inscritos no nosso curso Criminal Master, e esse bônus, ele ficaria até as 21 horas. E que bônus é esse? Seria... Não, é melhor a Andresa explicar qual seria esse bônus que a gente está oferecendo para quem já está inscrito, evidentemente, e quem se inscrever até as 21 horas de hoje. O que é isso, Andresa? Que bônus é esse aí que o pessoal tá curioso? Então, conforme a gente conversou mais cedo, né, tem muita gente que recebe toda a informação e não sabe colocar em prática. E como o mercado aí está superlotado, a gente precisa sim estar na internet e os advogados também, mesmo sendo uma profissão tradicional. Então, o ideal realmente é que ele esteja presente e que ele saiba fazer isso estrategicamente. E a consultoria vai ser voltada a isso, a estratégias que o advogado pode utilizar para alcançar mais clientes, ser mais visto, ter mais presença digital. A gente vê, né, que muita gente não sabe exatamente como fazer, né, posta muito print, né? Ou então posta vídeos que não são atrativos, então não consegue ter uma comunicação estratégica. Então, por isso que a gente pensou nessa consultoria para quem está participando do curso, porque eles vão receber o conteúdo e vão conseguir passar para os seguidores dele. Outra dificuldade muito grande do pessoal é como fazer o vídeo, né? Por que caminho ir?
qual equipamento eu utilizo, qual iluminação eu utilizo. E a gente vai fazer tudo isso na consultoria em grupo e até a fazer algumas avaliações dos vídeos do pessoal que já está fazendo, que eu vejo que realmente dá um pulo muito grande quando isso acontece. Quando existe uma avaliação de um profissional, você já consegue ali corrigir todos os erros e melhorar bastante os vídeos. Por isso que a gente pensou nessa consultoria, né? Isso é verdade, muito assertivo isso que você diz, Andresa, porque muitos colegas sabem da necessidade de produzir conteúdo, e acontece muito, faz um curso, veja, eu enxergo muito isso no dia a dia, faz um curso, sai numa motivação de 1 milhão%, não, e agora eu vou melhorar meu perfil, eu vou postar, vou fazer vídeos e tal, e aquela coisa toda, e eu aqui acompanhando, né? Aí depois eu olho lá no perfil, absolutamente nada. Fulano, rapaz, e o que foi? Não, Fábio, mas é tão difícil isso, eu não consigo. Rapaz, você fez um vídeo tão bom na quarta-feira, você disse que ia ter uma dica de quarta, só foi 2 quartas-feiras, aí não fez mais. Realmente as pessoas até ficaram me perguntando. Então, roteirizar isso, criar um plano estratégico, né? Isso é muito importante. Ô Andresa, mas além de mim, você costuma, por exemplo, para a área jurídica, você tem outros clientes também que você vem acompanhando? Enfim, as dificuldades são as mesmas? Como é que funciona isso? O ápice da dificuldade de quem é do mundo jurídico é ter uma linguagem clara, né? Então eu chego sempre e pergunto: esse vídeo é para quem? Ah, é para a sociedade. Tá, eu sou a sociedade, então eu não estou entendendo nada. Então é um dos ápices aí da dificuldade do advogado, né? Além de que, enfim, são outras, tem várias dificuldades, mas atendo sim outros advogados, porque todo mundo já entendeu a necessidade de estar presente aí no mercado digital, de estar botando a cara, porque tem muita gente para competir, né? Então a gente tem que mostrar quem a gente é, o que a gente sabe, o que a gente domina, que as pessoas vão se conectar com a gente através disso. E se a gente não tiver presença digital, é muito mais complicado. As pessoas não lembram de você. Não fica achando, né, que só porque você postou uma foto lá com a Beca, não sei quanto tempo atrás, as pessoas vão lembrar de você quando precisarem de um advogado. Não vão, elas só vão lembrar das pessoas que estão ali presentes no dia a dia, falando sobre o que elas fazem, né, abordando sempre. Então, toda vez que a pessoa pensar no advogado, ela tem que lembrar de você. Então, é essa necessidade aí, mesmo para quem é da área jurídica. Outra coisa, eu vi que você recentemente lançou até um curso sobre isso, destrave nos vídeos. Existem, você vai apresentar, e eu já quero aqui antecipar alguma coisa. Tem técnicas, Andresa, de realmente a pessoa destravar, tirar esse medo de falar em público, de gravar vídeo. Eu já vi pessoas aqui comentando que gravam vídeo nos stories e saem correndo, como se isso fosse adiantar alguma coisa, e não liga o celular para não ver os comentários, enfim. Existem técnicas realmente, porque tem gente que tem um medo, tem mais medo de gravar um vídeo do que de morrer. Já vi até pessoas dizendo isso. Não, o que é que vão pensar de mim, e vão dizer que eu sou blogueirinho e tal, e quem sou eu para estar ensinando alguma coisa, eu que não sei de nada, enfim. Então, eu vi que você lançou recentemente um curso que eu vi que foi um sucesso, e até fiquei em dúvida se você ia aceitar esse convite, porque sua agenda é cheia, e já paguei uma consultoria, até a você que foi uma nota, vou aqui confessar ao pessoal, foi uma nota essa consultoria, e você agora fazendo essa consultoria aqui para os nossos alunos, né? Porque eu entendi que é muito importante, a gente mostra que para a gente funciona, as pessoas se motivam, Mas mas não não conseguem executa. dar. Aí não executa, se desmotiva, porque eu entendo muito no seguinte ciclo. Eu me motivo, eu executo, eu vou ganhando confiança, autoridade, as pessoas começam a gostar, eu me motivo mais ainda, e aí eu vou naquele ciclo de motivação, execução, autoridade e motivação. Mas se depois da motivação você não executar, então fica aquela coisa de, não funciona para mim. Mas você executou, então, na sua experiência, né, desses seus alunos aí, nessas 2 turmas que você já lançou, de fato, quem chega lá, vamos dizer assim, entre aspas, mudo, sai um tagarela na produção de conteúdo? Tiveram pessoas que tinham vergonha de participar da reunião online.
para você ter noção. Pessoas que tinham vergonha de falar com seus próprios clientes. Mas como o desafio é aquilo do é hoje e tem um prêmio, e se você fizer, então a galera vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E assim, é uma evolução absurda. E eu digo a você, Fábio, eles estão evoluindo muito mais rápido do que eu evoluí quando eu comecei. Porque eu não tinha ninguém puxando minha orelha. E né? dizer exatamente o caminho. Exatamente. Né? Porque a pessoa ir fazendo... É aquela coisa do insistente. Eu falo muito de insistente e do persistente. O insistente, ele faz errado e não dá errado. Dá errado. Aí ele faz de novo do mesmo jeito, esperando que dê um resultado diferente. O persistente não, ele faz, deu errado. Peraí, esse caminho tá... Eu vou tentar driblar, né? Então, é como você disse. Lá atrás, no meu início de advocacia também, muita coisa que eu passo hoje para os colegas, eu passei É um adianto de vexame. vida. Eu passei vexame lá atrás, no começo, errando, fazendo. Fui aprendendo, fazendo, observando. Hoje a gente já tem essa possibilidade de se socorrer de profissionais de determinadas áreas para dar esse suporte. Então meus caros, o nosso bônus, né, exclusivo, escasso, que eu coloquei lá em nosso grupo, estou divulgando aqui, perguntaram aqui onde é que faz a inscrição do curso. A inscrição do curso tem na bio o endereço do site, que é o www.criminalaction.com.br, que é o nosso site, onde lá nesse site está o nosso produto, que é o Criminal Master, que é esse nosso curso online. E aí hoje, pensando logo cedo sobre todo o curso, as pessoas se inscrevendo, enfim. E aí eu imaginei que, revisando tudo que a gente montou, caberia muito bem essa participação de Andressa, essa consultoria, porque eu defendo muito a produção de conteúdo, eu defendo muito essa exposição, porque seja você atendendo diretamente um cliente, um colega que ele procure, ou mesmo as parcerias que surgem em razão dessa exposição, né? Eu convidei algumas pessoas para fazer lives comigo há um tempo atrás e na próxima semana, pessoas que eu não conhecia, e eu sei que as pessoas, quando eu fiz o convite, vieram para o meu perfil, iam dar uma olhada para saber quem eu sou, se eu produzo alguma coisa, para poder também aquela coisa de você se aproximar de pessoas que estão com a mesma vibe, com o mesmo propósito. Então, por isso que eu entendi que era imprescindível, mas também disse, não, a gente tem que colocar um bônus, mas também não pode deixar isso em aberto, porque senão as pessoas acham que é simples e tal, então é escasso. A gente vai estar liberando agora esse bônus para quem já está inscrito, evidentemente, e quem se inscrever até as 21 horas de hoje, então terá direito a essa consultoria com a nossa videomaker, Andressa Nonato. Quem não segue ainda, segue aí o perfil dela. É Andressa M. Nonato, é isso? Andressa M. Nonato. E próxima semana, assim que fechar o carrinho de vendas, a gente marca com o pessoal esse momento dessa consultoria. Então, Andressa, fique à vontade para falar o que você tiver mais aqui para explicar aos a nossa audiência, que agora ficou mais apreensiva ainda, porque sabe... Tá, então, Fábio, e tal, enfim. Então, fique à vontade para gente... entenderem, né? Como é quem manda nesse mundo digital aí de produção de vídeos é você, então. Basicamente você já explicou, mas só para que eles entendam como funciona e que é um pontapé inicial. A gente não tem como numa consultoria esgotar todas as necessidades. Mas, como você disse, até analisar perfis e tal, enfim. Então, foi mal. Voltei. Pronto. É o que a gente sempre conversa, né? Que não adianta você ser o melhor de todos. Você precisa provar isso. Então, não adianta você se acabar de estudar e se o seu talento estiver só ali no 1 a 1, né? Só para o seu cliente específico. Você precisa abrir o leque para aparecerem mais oportunidades, para você ser mais visto, para você ser reconhecido. Mesmo dando o seu exemplo, mesmo você tendo 14 anos de experiência na advocacia, se você chegasse agora do dia para a noite e lançasse um curso, ninguém ia comprar. Porque as pessoas não estavam te acompanhando, não sabem se você, enquanto professor, é bom mesmo ou não, qual é a sua didática, o que é que você aborda. Então, desde o começo, você vem construindo uma autoridade, o que também já te gera, por mais que o seu foco seja mais em jovens advogados, isso com certeza te trouxe muitos clientes, né? Você já falou sobre isso também várias vezes.
Então, é aquela coisa, não adianta você restringir ali para uma pessoa, para o seu cliente específico, porque você pode não ter o resultado que você quer. Ainda mais quem está Sim. entrando agora, que precisa de mais clientes, que precisa de mais visibilidade. Pedro colocou aí que zerou o podcast hoje. E Derek falou uma coisa legal também, que a exposição também gera aprendizado. Isso é fato. Quando a gente começa a produzir vídeo, né, Fábio? A gente Sim. fala melhor, a gente Com consegue a se comunicar confiança. melhor com as pessoas, justamente. Você tem mais confiança. Então, é uma cadeia de coisas que vão sendo levadas que vale super a pena. Então, a gente sabe que não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo, mas que é possível e com as técnicas certas, com certeza o resultado vem muito mais rápido. Tá? A Islane está aí de prova, dia desse começou a produzir conteúdo e, enfim, Verdade. inúmeras possibilidades já apareceram para ela devido a isso. Então, com certeza, essa consultoria vai ser ótima. Foi um convite, estou super honrada com esse convite e vou dar o meu melhor, com certeza, para que o pessoal aí já comece o curso com alavanche já, né? E você lembrou agora, eu realmente não estava nem lembrado. As coisas vão acontecendo. Essa exposição diária que a gente produzindo e compartilhando, né, com conhecimento, enfim. Nas duas turmas anteriores, os cursos presenciais também, eles foram rapidamente preenchidas as vagas por conta desse contato diário, enfim. Porque a pessoa às vezes pode ser, como você disse, um ótimo professor, um ótimo profissional, mas naquele mundo dele ali, restrito dos clientes, né, as pessoas acabam não lhe conhecendo. Muitas pessoas se formam e pensam, agora eu sou conhecido, todo mundo sabe que eu me formei. Não, o mercado está saturado. Sempre vai ter espaço, evidentemente, para quem está se dedicando, mas também quem está aparecendo, né? Então, Com certeza. então vai ser muito, muito, muito legal sua participação em nosso curso. Eu que fico honrado de você ter aceitado o nosso convite. Sempre é quem me socorre nas dificuldades de postar e de vez em quando eu posto alguma coisa, ela vai lá e puxa a minha orelha dizendo, não poste isso aqui não, que isso aqui não tem nada a ver com o seu perfil ou com seus stories. E eu vou lá, humildemente, mesmo com 14 anos de advocacia e tiro, porque às vezes a gente tem uma percepção de algo, mas quem está de fora enxerga diferente. Isso aqui às vezes não é adequado. E eu tenho muita preocupação com isso, porque a gente fala para todos os públicos, tanto da advocacia, pessoas, por exemplo, quando eu faço minhas primeiras postagens, as primeiras curtidas, é do pai de Andrés, ele vai lá e curte logo minha. Ele não é da área jurídica, mas me segue, então a gente procura falar de uma forma simples, que as pessoas entendam, colocando um vídeo, colocando um áudio, para poder realmente ser atrativo, né? Eu também não enxergo minha rede social hoje só postando direito, 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 se eu não postar alguma coisa da família, do cachorrinho, enfim, elementos que também contextualizam, né? Não fica aquela coisa muito burocrática, né? O cara é um trabalhador e trabalha o dia todo. Isso nem vende mais, né, Fábio? E isso, dá, e a pessoa vê que aquilo não é verdadeiro. Né? Que ninguém toma uma Exatamente. cervejinha uma vez na semana, ninguém está sextando mais, ninguém está. Mas você tem uma vida que você, fora do escritório, fora da faculdade, fora dos cursos, enfim. Então, é ter essa ideia, essa percepção que quem está produzindo, começando, e da área jurídica, a gente não tem essa visão que você tem, então, certamente será sensacional. Então, quero agradecer novamente ter aceitado o convite e só reforçando, a Andresa vai ser nossa consultora, nós vamos marcar essa consultoria em grupo. Está sendo liberado agora esse bônus, ele vai ficar disponível até as 21 horas de hoje. Quem se inscrever vai ter direito lá a perguntar o que quiser a Andresa Nonato, Receber a avaliação. ela que destrava todos os vídeos aí que você imaginar. Então é isso, minha querida. Lhe agradeço e brevemente estaremos juntos virtualmente com o pessoal do Criminal Master para poder ter um momento de muito aprendizado e de muita evolução, né? Para que a gente possa cada vez mais nos posicionarmos melhor nesse mercado tão concorrido. Então, muito obrigado e em breve teremos mais tarefas aqui, viu? Porque estou com muita coisa aqui para a gente desenvolver. Combinado, fechou. Ok, então. Pronto, você vai finalizar aí, né? Vou sair aqui então, tá? Pronto. Ok. Tchau, gente. Tchau, Como diz tchau. a Andresa, quem não é visto não é lembrado, exatamente. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o nosso bônus. Esse é o nosso bônus exclusivo, nosso bônus escasso. Ele está liberado agora
Quem se inscrever vai lá em nossa bio, está lá o nosso site, criminalaction.com.br, e se inscreve, tem vários bônus, e quem se inscrever ainda hoje tem direito ao nosso e-book, né? Está disponível também, que se inscrever até hoje, e até às 21 horas, estou repetindo novamente, terá direito a essa consultoria que será realizada por Andresa. Então, ela vai analisar perfil, vai dar sugestão, roteirização, enfim, porque é muito complicado, né? Depois de um tempo, a gente vai se acostumando à produção de conteúdo, fazer live, mas gravar, roteirizar e ter constância. Quem me acompanha sabe, todo santo dia eu produzo conteúdo nos stories, alguns dias da semana produzo também vídeo no feed e sempre buscando produzir um material, um conteúdo com qualidade, com som bom, com imagem boa, para que vocês que estão nos acompanhando, de fato, possam utilizar isso em sua atividade profissional. E o que eu produzo, eu espero também que vários colegas tenham essa iniciativa. Eu não enxergo os colegas que estão começando, os colegas mais antigos, como adversários, como concorrentes. Eu acredito que cada um faz de um jeito diferente, atende de um jeito diferente, e que todos nós podemos ter êxito nesse mercado tão concorrido. Mas a gente tem que, de fato, executar. Então, está feito novamente o convite das inscrições do nosso curso, até agora 22 pessoas, até antes da live, e até às 21 horas, repito novamente, um bônus exclusivo com consultoria em grupo de Andresa Nonato, falando de vídeos, produção e roteirização. Então é isso, a nossa jornada está se encerrando agora e na segunda-feira, no fim de semana, eu vou postar. Na segunda-feira teremos uma nova live, agora de forma compartilhada. Teremos live de segunda até a próxima quinta-feira, possivelmente no mesmo horário, eu vou divulgar às 17 horas com colegas da advocacia criminal. Então, um forte abraço, se inscrevam em nosso curso e tenham um excelente final de semana. Bora para a Action.